Olá! Encontrar talentos é um desafio. Mas e se, ao invés de entrevistas, currículos e um processo seletivo, uma empresa colocasse as pessoas para resolver problemas reais? Já pensaram nisso? No episódio de hoje, no nosso podcast Porto de Ideias, a gente vai falar um pouco sobre o Hackathon BBTS e como ele se tornou uma porta de entrada para jovens talentos da tecnologia, conectando propósito, inovação e oportunidade. Para esse papo de hoje, recebemos aqui a Vera Mafra, que naturalmente vou chamá-la de Verinha, que eu não consigo chamar você de Vera. E Rodrigo, que eu às vezes vou te chamar de Rodriguinho, que eu não consigo te chamar de Rodrigo Azeredo, da BBTS. Bom, vamos contar um pouco para a gente como é que foi essa experiência, né? Que transformou a forma de pensar e recrutar e desenvolver e encontrar talentos aqui no Porto Digital em Recife. Mas antes de tudo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês e um pouco sobre a BBTS. O que é a BBTS? Onde é que ela está? Está no Porto? Eu vou começar falando um pouquinho de mim, vou deixar o Rodrigo falar sobre a BBTS e do Porto, né? Porque é a parte dele. Eu sou a Verinha, né? Assim, acho que pouquíssimas pessoas me conhecem como Vera Mafra, apesar de sempre estar Vera Mafra nos lugares. Eu sou gerente de agilidade hoje na BBTS. Na verdade, agilidade e vários processos, né? Estou ajudando o Rodrigo com a governança em alguns pontos e estou cuidando dos processos de inovação, inclusive, lá na BBTS, processos de desenvolvimento, porque a agilidade é isso, né? Inovação e desenvolvimento. Desenvolvimento de uma forma inovadora para a gente trazer valor. Sou funcionária do banco há um tempo. Depois da experiência de ontem com a galera de 20 anos, eu tenho receio de falar quanto tempo eu tenho de banco, então sou funcionária do banco há um tempo já. E estou há um ano lá na BBTS, nessa missão. Legal. Felipe, eu sou o Rodrigo, casado, pai de gêmeas. Cara, para mim, é a minha grande obra já realizada. Hoje estou como executivo da área de gestão e governança de TI da BBTS. Assim como a Verinha falou, também sou funcionário do banco, cedido da BBTS. Já estou lá há aproximadamente 1 ano e meio. E está sendo uma jornada muito bacana conduzir essa temática relacionada à inovação. Então, assim, a Verinha bem colocou também, né? A pegada da agilidade, o quanto a agilidade está junto com a inovação. É uma simbiose, sabe? E quem é a BBTS? Acho que é legal a gente dar um panorama geral também. A BBTS é uma empresa do conglomerado Banco do Brasil. Tá? Ela teve ano passado faturamento superior a 2 bilhões, um faturamento alto. Ela é uma empresa que tem hoje aproximadamente 3 mil funcionários. Se a gente considerar também mais os nossos colaboradores, a gente passa de 6 mil funcionários. E um ponto que é importante a gente colocar é a capilaridade. Cara, a BBTS está no Brasil todo. E o que é legal também, que assim, quando você olha para uma agência do Banco do Brasil, hoje são mais de 4 mil Brasil afora, o pessoal pode não saber, mas a BBTS está ali. A BBTS está nesses 4 mil pontos, porque a gente faz a gestão, por exemplo, dos terminais de autoatendimento. A gente faz a gestão do ambiente de monitoramento físico relacionado à segurança. Então, assim, percebam que quando você olhar uma agência do Banco do Brasil, você está vendo a BBTS ali dentro. Vocês estão presentes em todos os detalhes ali no nosso atendimento. Sem sombra de dúvida. E na segurança. Isso. Legal. Ótimo. Bom saber. Bom, eu queria começar ouvindo de vocês de onde que surgiu essa ideia de criar um hackathon, né? De fazer um hackathon por aqui. A gente está falando hoje direto aqui do Porto Digital, aqui em Recife. De onde que surgiu essa ideia de criar um hackathon para identificação de talentos? Bem, eu costumo dizer assim que a gente tem que se inspirar no que deu certo, né? Assim, não precisa reinventar a roda. Tem uma coisa que funciona, que foi legal, por que não, né? A gente se inspirar e tentar evoluir aquilo que deu certo. E aí, o Rodrigo tinha visitado o Porto Digital ano passado. Ele está com o escritório aqui, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E vocês fizeram um hackathon ano passado aqui, né? Foi muito legal, eu fiquei sabendo. Teve um pessoal que veio, participou do hackathon e depois me contou, né? Os borboletinhas foram me contar. E aí, esse ano, lá na BBTS, a gente queria fazer uma coisa diferente, uma squad de inovação. E aí, eu conversei com você um dia e você falou,
Podemos. Eu falei, beleza, então vamos fazer para resolver um problema interno. Vamos fazer um hackathon focado no negócio. E se a gente pegasse essas pessoas que vão resolver o nosso problema e trouxesse elas para ajudar a gente a desenvolver esse problema? Levei a ideia para o Rodrigo super pilhou. E a gente resolveu, junto com o Conecta BB, né, que são super parceiros, evoluir a ideia e trazer o hackathon aqui para Recife. Então, foi isso, assim, a inspiração veio de um negócio que já funcionou, o hackathon que vocês fizeram ano passado. E foi isso aí. Legal, uma boa ideia foi transformada, né, com um pouco de ação, de suor, de governança, né, de todas as áreas que vocês já têm, essa maestria na BBTS, que levaram do banco para lá também, e vocês conseguiram converter isso numa ação, né, que foi muito, muito bacana. Terminamos ontem, né, foram 24 horas intensas, com 9 times, 10 times. 9 times, 9 né? times, muita gente, né? Muito. E assim, é legal falar que 9 times que participaram, né? Porque a gente fez todo um esquema de processo seletivo com um parceiro. Teve uma seleção para escolher os melhores, os melhores, não sei. Na verdade, o hackathon ele serviu como uma validação técnica. Sabe quando você está entrevistando alguém e você quer ver se aquela pessoa é além do papel? O currículo está lá, você coloca qualquer coisa no currículo, né? Então, a gente faz uma entrevista. Normalmente, numa seleção, a gente faz uma entrevista para fazer uma validação. E a gente não consegue avaliar outros elementos, tipo comportamentais. Como que a pessoa trabalha em equipe, se realmente o que ela está fazendo é como ela se comporta. E aí a gente pensou, vamos fazer essa seleção técnica dentro de um hackathon. Então, a gente fez um processo seletivo, a empresa parceira fez um processo seletivo e a gente optou por fazer a validação técnica dentro do hackathon. E funcionou bem. Perfeito. Porque isso a gente conseguiu avaliar, né? E aí vocês descobrem, como você comentou, sobre comportamental, inclusive, não só a gente não percebe só os bons desenvolvedores, mas algum líder, algum UX ou X designer, enfim, vários papéis que você acaba descobrindo ali, papéis de agregadores, de time, líderes técnicos, né, que vão aparecendo nessas 24 horas. Acho que ninguém consegue esconder essa habilidade por tanto tempo, né? A gente às vezes não percebe na entrevista, de 10 minutos, de 15 minutos. Mas em 24 horas, você observando as pessoas, você consegue entender os papéis, onde elas se encaixam melhor, né? Ô, Rodrigo, e esse modelo de contratação, o que ele representa dentro da inovação da BBTS? É mais sobre resolver um problema, um desafio que vocês tinham ou descobrir pessoas? A gente tem uma... Olha, Felipe, eu acho que a gente conseguiu associar os dois casos, sabe? Porque até da nossa chegada aqui, como a Verinha bem colocou, que a gente teve aqui no ano passado, a gente trouxe até a importância, quando a gente começou a vivenciar o que é estar num ecossistema de inovação, e principalmente aqui com mais de 450 startups, foi um momento que a gente falou assim, cara, a gente precisa estar lá. Só que não bastava também só a gente chegar. A gente precisa estar inserido no ecossistema. E um ponto que a gente conversou muito foi o quê? Aqui a gente precisa trazer essa cooperação em que o ecossistema vai perceber que a BBTS está vindo para agregar, ela não está vindo exclusivamente para resolver os seus problemas, ela está vindo para agregar ao ecossistema. E aí é o jogo do ganha-ganha. Legal, cara. Isso foi bem bacana porque isso traz a perspectiva de que assim, a gente está vindo para agregar. E a gente veio, num primeiro momento, com um único funcionário. E aqui a gente começou até a ter a possibilidade de recrutar alguns colegas que estão fazendo parte do nosso time. Então você vê o Rafael Veloso, que está junto com a gente agora, já trabalhou no Sebrae aqui, é um cara que conhece tudo de inovação, abre portas importantíssimas para a gente. Quem entrou também no nosso time recentemente foi o Alex Figueiredo, também assim, domina a pegada de Design Thinking. E são pessoas que estão agregando bastante já ao nosso ecossistema. E aí, quando a gente vai olhar ali o hackathon, você colocou muito bem, né? Essa jornada de 24 horas, você, além de ver o aspecto técnico do desenvolvimento de funcionalidades ali, você acaba vendo quantos líderes surgem nesse tipo de iniciativa. Isso que foi muito legal. Porque, além do hackathon, a gente também está inserido aqui no ecossistema com os programas de residência tecnológica. Então, assim, a gente, desde 2024, nós participamos com, acho que dois desafios. Depois, também já em 2025, trazendo mais desafios.
E o que é legal, né? Que a gente acabou até sendo beneficiado em participar do Demo Day. Que é aquele momento que você vai mostrar, reconhecer as grandes soluções ali que foram desenvolvidas com times locais aqui. Então, assim, a residência tecnológica, o hackathon e até mesmo a possibilidade de parcerias estratégicas, acho que mostra a oportunidade da gente contribuir com o ecossistema e também a perspectiva de trazer novos talentos para a BBTS. Perfeito. E voltando aqui sobre o hackathon. Vocês participaram ativamente? Vocês estavam por lá vendo? Ou vocês ficaram no back-office ali e só... Eu vi vocês lá, mas eu queria saber como é que foi perceber, como é que foi... o que mais marcou naquela dinâmica lá, naquelas 24 horas? Né? Vocês viveram ali ou só passaram? Como é que foi a jornada de vocês durante essas 24 horas ali? Eu sei que o hackathon começa bem antes. Sim. Você começa a planejar ele 2 meses antes, começa a contratar pessoas, contratar empresas. É um trabalho danado para coroação. O hackathon é uma coroação ali. Que para vocês estão deixando claro aqui que esse é só o começo. É uma forma de encontrar talentos. Ele não acaba aqui, né? Mas considerando as 24 horas, o que mais marcou para vocês, assim? O que mais chamou atenção? Olha, eu acho que você colocou bem, tá, Felipe? Assim, toda essa fase do planejamento. Porque além do insight da gente ter vindo para cá, ter vivenciado essa oportunidade, acho que um outro ponto que foi muito importante, a Verinha já trouxe isso, foi o hackathon que vocês conduziram no ano passado ali pelo Conecta BB. Ali foi também um divisor de águas que a gente não estava aqui presencialmente, mas o feedback que a gente recebeu em relação a essa jornada foi excelente. E esse acabou sendo um dos principais motivadores também que proporcionou a gente defender a oportunidade de trazer uma aplicação no hackathon aqui. Perfeito. E aí a gente conversou bastante internamente, até para poder começar o quê? A criar uma atmosfera favorável. Tinha, sempre como em todo lugar, né? Tem colegas que ficam receosos mas será que vai valer a pena? Vai ser bom e tudo mais? Será que é a melhor oportunidade que a gente tem? A gente falou assim, não, vamos encarar, porque assim, o banco acabou de fazer, Conecta BB fez, e a gente vai fazer uma jornada muito próxima do que eles fizeram. E aí, a gente conduziu essa jornada até aqui, e foi legal ver, até assim, aí já no dia do hackathon, o pessoal entrando na sala, a garotada, né? Entrando na sala, ainda tímido, tudo mais. Mas depois, assim, quando o pessoal foi passando o desafio, o pessoal já começou a se soltar. A gente trouxe vários mentores, quer seja no aspecto legal, do desafio importante. negocial, quer seja para a perspectiva técnica também. E das pessoas, e suportar também as pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o cuidado que vocês tiveram. Isso. E aí, depois, assim, a gente começou a deixar fluir. E o que foi muito legal é você ver a conexão que estava existindo durante o hackathon. Sabe, durante os times, entre os mentores junto com os times. E aquilo foi um sentimento que foi crescendo ao longo da jornada. Tá. De colegas que viraram pra gente, até com mentores, e falaram assim, cara, eu quero ficar aqui o tempo inteiro. Eu quero ficar as 24 horas junto com essa garotada. Organicamente. Você Organicamente. tem que Isso. tocar o pessoal para fora, porque... Eu falo assim, não vai descansar aí, Vai não dormir. quero. Não quero, eu quero participar, eu quero estar aqui. Eu quero presenciar isso, pra mim é marcante. Energia boa, então. Energia total. E tu, velhinha, o que te marcou? Marcou a colaboração, assim, como gerente de agilidade com muito foco em pessoas, igual eu sempre, assim, tenho, né? Teve um time que a gente colocou uma regra que os times tinham que ter entre 3 e 5 pessoas, para começar. Ok. Teve um time que o menino passou mal e o outro desistiu. E as Puxa. 2 pessoas ficaram. Entregaram uma solução, assim, incrível. E eu tava conversando com uma das meninas do time e ela falou assim pra mim, não, mas o pessoal dos outros times veio me ajudar. Gente, olha que legal. Que eu até me massa. arrepio. Que Assim, legal. Foi porque é colaboração, eles não estavam competindo por competir. Eles entendem que ele é um ecossistema que eles podem participar de um hackathon juntos na próxima vez. Só para deixar claro, eles estavam se ajudando no momento que eles estavam lá para competir. É isso. Eu tinha o time competindo entre si e eles estavam se ajudando. Aí sabe aquelas coisas que a gente vê assim, na corrida, o cara quebrou, o outro vai lá e Me ajuda. ajuda. Pra mim foi isso que aconteceu. Entendi. Aí eu achei assim, nossa, fiquei arrepiada, de verdade. Uau. E aí, outra coisa também, e aí falando mais assim, a resiliência deles, né? Eles ficaram lá. Intensas, de mais 24 horas. E
Pro desenvolvimento não é 24 horas, eles chegam antes e eles saem depois. Ainda tem o pitch. Aí depois a gente foi dizer o resultado. Muitos deles moram mais longe, nem voltaram para casa. Ficaram diretão. Para esperar o resultado. Depois de 10 horas, depois de finalizado o evento, a gente Deu esperou o resultado. Às 6 da tarde e eles estavam lá. Eles estavam esperando. 10 10 horas depois, não valia a pena ir para casa. É isso. E assim, essa resiliência foi legal. Marcante. Marcante. Outra coisa que me marcou foi o jeito que os meninos pensaram em resolver o problema. E aí vai assim, muito pro nosso dia a dia, né? Deu 10 da noite, eles estavam começando a desenvolver. Por quê? Então, porque até agora a gente estava só discutindo o problema. A gente estava criando a visão do produto. Uau, então eles gastaram 8, 9 horas preciosas, que parece, né? Preciosíssimas, mas eram horas que eles gastaram para entender, desenhar, projetar, planejar, discutir. Eu tenho certeza que você achou que não ia dar tempo. 10 horas da noite começar a desenvolver. Não, eu fiquei super emocionada, né? Quase que eu coloquei eles debaixo do braço e falei, vou levar vocês comigo pra falar. Larga esse código aí. Pra mostrar pra todo mundo que planejar não é só chegar e fazer. Realmente um passo importante dentro do produto. Quando a menina falou assim, não, lê aqui pra mim a visão do produto. Gente, assim, era o produto, era a visão que você queria. Era a visão, assim, que eu olhei e falei assim, olha, eu vou te ajudar a escrever a visão do produto, mas é isso aqui mesmo que você tá falando. Isso no auge dos 18, 20 anos de vida, não de carreira. É sobre isso. E aí, essas coisas me marcaram. Eu fiquei lá, né? Eu não consegui ficar as 24 horas, porque no dia seguinte eu tinha um monte de outras coisas para resolver também. Banca, né? Imagino, evento. E tudo, né? Do evento. Mas assim, eu não sei se eu conseguiria também, né? Eu durmo cedo. Mas assim, todo o tempo que eu fiquei lá passeando nos times e essas coisinhas eu consegui pescar que ficaram marcadas. Assim, esse tipo de coisa. É um exemplo que eu vou levar para os times quando eu falar, gente, a gente tem que planejar. Por quê? Eu vou falar do hackathon. E eles entregaram soluções incríveis. Começando a desenvolver 10 da noite, porque eles focaram em entender o problema. A gente começa com o problema. É isso. Desafio. Eu acho que outro ponto também, sabe, Felipe, que também para mim foi muito marcante, foi quando, à noite, um dos participantes, ele conseguiu desenvolver um pedaço de um código ali. Ele ficou tão feliz, que ele tava até estourando balão, tá? Sabe? Assim, de felicidade, de euforia, sabe? Porque ele tava achando que ele não ia dar conta. Um outro caso também... Era um desafio particular. Isso. Um outro caso também que eu achei muito marcante foi um colega que veio participar, mas assim... Ele tem um compromisso tão forte não apenas com o desafio, mas com a família dele também. Sim. Que ele precisava logo cedo sair para levar a filha dele ao berçário e depois voltar para o desafio para dar continuidade ali junto com o time e poder participar do evento. Então, assim, são aspectos que a gente tá ali para ver muito mais a questão do desafio, mas você tem que entender também o lado pessoal de cada um, sabe? A particularidade que está dentro de cada família. E esse foi um ponto que me marcou. Humanizou. Você fala assim, Humanizou o desafio, né? Vocês não estavam ali... Vocês estavam por conta das pessoas. Eles não eram robôs ali para atender um desafio. Cara, são seres humanos que têm problemas assim como a gente também tem. Que tem que resolver. Muitas vezes, ali durante a nossa jornada do expediente, fala, eu vou ter que sair para levar minha filha a uma consulta e daqui a pouco eu volto. Isso, e tudo bem. E beleza. Tá na regra do jogo. E isso ficou muito, muito marcante porque... As pessoas que estavam no time dele entenderam também, falaram assim, vai tranquilo que a gente segura as pontas aqui. Uau. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá durante esse hackathon e eles falaram sobre os cuidados que vocês tiveram, que eles se sentiram acolhidos e que são vários hackathons. Aqui é muito fértil, tá, gente? Aqui acontecem hackathons o tempo inteiro, Sim. Literalmente. E o feedback que eu recebi dessas pessoas foi que eles se sentiram bem, eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram cuidados. O que isso representa? A gente tem um lado deles, mas eu queria ouvir de vocês o que na prática vocês fizeram para fazer com que essas pessoas se sentissem acolhidas e à vontade e de participar dessa atividade com vocês. A gente fez uns alinhamentos antes, né, com a equipe. Eu acho que as pessoas trabalham melhor quando elas têm um propósito. Então, eu acho que eles já entraram no hackathon com um propósito. Igual você falou, aqui é muito fértil. Tem tipo 15... Tem gente que tinha 15 hackathons nas costas. Aí você fala assim,
A pessoa tem 20 anos, não tem nenhum ano. Não dá, a conta nem fecha. Mas aí a gente fez uma reunião com os mentores e falou, gente, a gente está aqui para fazer eles trabalharem bem. Pensa assim, é só 24 horas. Vamos proporcionar um ambiente tranquilo. A gente pensou bastante no conforto deles. Ok. A gente deixou, assim, água, refrigerante, Alimentação. comida o dia inteiro para eles. Climatização. Climatização, banheiro. A gente se preocupou muito com essa parte de deixar tudo Tudo sempre limpinho. limpo, o ambiente tranquilo. Música, acho que vocês fizeram alguma coisa de música. Passei por lá, vi uma música tocando direto. A gente contratou o DJ para ficar com eles às 24 horas. E aí foi muito legal, porque os DJs foram estudar o que era um hackathon. Aí teve uma menina que ficou à tarde pra noite, ela falou assim, não, eu estudei lá a frequência certa pro flow, tem que ser Que de não sei massa, das que quantas. cuidado. E isso foi legal. E aí eu acho que tudo isso reverbera no cuidado. E aí eles se sentem acolhidos porque eles estão lá sabendo que a gente tá cuidando de todo o resto. Eles estão lá focados no desenvolvimento. Não, vocês criaram um ambiente seguro psicologicamente, seguro fisicamente para eles, né? Deles poderem focar no que importava, na qualidade do trabalho deles. Isso. Que E é massa. isso que o Rodrigo falou. Teve esse caso do colega que foi deixar o neném na creche. Teve uma menina que saiu para amamentar. Oh, legal. E aí você fala assim, cara, é isso, eles estão tranquilos aqui, né? E a gente tá aqui e pode. Eu falei, gente, pode, lógico. Vocês estão aqui para fazer o melhor de vocês. A gente tá aqui só para dar o ambiente propício para vocês se resolverem. É 24 horas, gente, é muito pouco tempo. A gente tem que... Exatamente. Até a expectativa tem que ser alinhada. Sim. Você não pode esperar uma solução, apesar de que você me contou que fizeram soluções completas até e bem acima das expectativas, mas são só 24 horas, né? É isso. Totais, assim, 24 horas de entender o problema e entregar algo é uma grande vitória, né? E como é que esse processo, Rodrigo, como é que você acha que isso vai ajudar, esse processo, né? Poderá ajudar a BBTS a identificar mais talentos que se conectam com a cultura da BBTS e com os valores da empresa, que também são compartilhados, são mesmo os valores do Banco do Brasil. Como é que você acha que esse processo ele vai encontrar mais gente? A gente vai ver isso mais vezes? Não é uma promessa. Mas como é que você acha que isso vai acontecer daqui para frente? Nosso compromisso, Olha, Rodrigo. Não Fica promessa. tranquilo. Não precisa é falar verdade, que vai fazer é outro verdade. mês que vem. Não, Brincadeira. ainda Eu não, consigo ainda nem sair não. da ressaca desse ainda, né? Mas ontem foi interessante, né? Quando a gente estava até conversando um pouquinho antes de fazer o anúncio. Me conta como é que o board encontra isso. Você Isso. fazendo parte do board da BBTS, como é que a gerência lá vê essa Olha, essa Felipe, ferramenta? assim, a receptividade ali durante a jornada do hackathon e no final foi uma sensação de vitória, sabe? Assim, a perspectiva. Tiveram colegas que vieram falar comigo e falaram, cara, foi muito legal, foi muito bacana a jornada. Falaram com a Verinha também e tudo mais. Então, assim, isso trouxe uma perspectiva não apenas do desafio do hackathon, mas da oportunidade de, cara, estamos pensando fora da caixa. Estamos dentro agora de um ecossistema de inovação, quiçá o principal ecossistema de inovação hoje do Brasil, e que a gente está contribuindo. Então, nesse aspecto, quando a gente, ontem, durante o desafio, e putz, os mentores dominam o assunto. E durante o hackathon, vários vieram conversar comigo e falar assim, cara, essa molecada tá trazendo expectativas que a gente não tinha pensado sobre isso. Porque, assim, ali no dia a dia, você já tem alguns vícios de como o processo funciona e tudo mais, só que essa turma que participou do hackathon não tem isso. Então, Ok. ele traz uma perspectiva de mais simplicidade, objetividade e, principalmente, foco no cliente. E aí tem um aspecto que é importante, que vai ao encontro até do slogan aqui do Hack and Play, que é o futuro é feito de gente. E eu acho que esse é um grande oportunidade que a gente traz, porque, e a Verinha bem trouxe isso, né? A aplicação do hackathon, o foco não era exclusivamente o desenvolvimento de um software para atender um desafio nosso. Era também o seguinte, a gente olhar os talentos que tem ali dentro, olhar a liderança que tem ali dentro, e isso, inclusive, servir de inspiração a atitudes de meninas, vamos colocar assim, na casa dos seus 20 anos, passando pra gente, assim, qual a melhor forma de vocês
conduzirem uma jornada de inovação de maneira colaborativa. Tem uma integração assim muito firme ali entre negócio e tecnologia. Ainda mais quando você olha alguns grupos, até o grupo que ganhou ontem, o colega que estava na liderança era um cientista de dados. Que normalmente está no back-office, né? Isso, ele não está na frente da... Não aparece tanto. Que legal. E ontem ele puxou a liderança, foi muito bacana. Até no momento da apresentação ele trouxe isso. O storytelling que ele fez foi marcante também, sabe? Isso mais foi muito que legal. código, né? Muito mais. Mais que código, mais que bons algoritmos de dados, Sim. né? E aí, assim, só um complemento, né? É legal da gente ver a gente se inserindo na questão do social aqui do ecossistema. Os meninos ali estavam buscando uma oportunidade de um primeiro emprego, talvez. Okay. Isso talvez muda a perspectiva deles dentro da família. Assim, isso eu acho legal, assim, o jeito que eles estavam na expectativa e o jeito que a gente pode contribuir para o ecossistema social aqui de Recife, nesse sentido. Eu achei isso marcante, né? Porque eu não tinha pensado nisso inicialmente. Vocês comentaram nos mentores, eu queria... eu ouvi algumas pessoas ali, estavam com identificação e tudo como mentores, né? A gente estava falando de bem-estar, de segurança física, segurança psicológica, mas eles também, todos os participantes, eles estavam cercados, rodeados de pessoas, de profissionais, melhor dizendo, profissionais de várias empresas e parceiros nossos, de empresas como o banco, como a da BBTS também, inclusive, mas com especialidades bem distintas, né? Eu vi gente lá com crachá de gamificação, analista de dados, muitas pessoas do negócio, que é importante, que isso se aproxima com os squads de inovação, onde eu tenho um time de negócio junto com o time que está desenvolvendo, gente de segurança, de integração, de dados, gente que cuidava da nuvem que a gente utilizou, uma nuvem de parceiro. Então, eles estavam cercados de conhecimento ali, por isso o nome louvável de mentor, né? Eles são os mentores mesmo dessa galera, né? Sim. Legal. E aí, assim, muitos do banco, eu achei isso legal, assim. Muitos colegas do banco que estavam lá, que a gente não tinha mapeado, foram lá conversar comigo. Verinho, eu posso se ficar aí com pra você? ajudar. Posso ficar aqui como mentor? Eu falei, lógico. Que massa. Passa nos times aí, oferece ajuda. Passa E nas aí a gente mesas. via eles nas mesas. E assim, gente novinha, tá? Do último concurso do banco, terceirizado, que participou do hackathon ano passado e hoje está trabalhando no banco. Ah, legal. E aí, outra coisa, eles ficaram com crachá o dia inteiro. Andando no Hack and Play. No Hack and Play. E hoje, se a gente cruzar com eles, provavelmente eles ainda vão estar com crachá lá de mentor, porque eles estavam lá com orgulho de ter sido mentores. Falei assim, que eu ganhei 4 chaveiros ontem, porque os 4 do banco lá que ficaram comigo assim, Verinho, o que você precisa? Posso? Pode. Legal. Foi legal isso. E acho que um ponto pra gente complementar, né, velho, assim, o clima tava tão bacana, tão favorável, que faz com que esse ambiente só prolifere. Legal. Porque, assim, as pessoas foram lá muitas vezes por iniciativa própria. Foi. Falaram assim, cara, eu quero ajudar alguém. E se eu tô ajudando essa pessoa como um mentor, naturalmente, eu também tô aprendendo. E foi isso que muitos dos nossos mentores comentaram. Falaram assim, cara, o pessoal foi trazendo insights que a gente não tinha parado para pensar. E olha que a gente já conhece esse assunto há algum tempo, sabe? Então, assim, a riqueza de você tocar uma jornada de hackathon, ela não beneficia só aqueles times que estão desenvolvendo. Ela traz uma atmosfera favorável para todos os envolvidos. Tem uma frase que eu escutei quando o banco se aproximou do Porto Digital, que me marcou. E eu queria dividir essa frase com vocês e a gente já partir para os nossos encerramentos aqui. Quando a gente chegou, eu ouvi aqui o seguinte: Felipe, aqui quando a maré sobe, tem peixe, tem caranguejo para todo mundo. E aí eu demorei 10 segundos para entender essa frase e para entender isso que você falou, Rodrigo, de todo mundo se beneficia quando assim, as pessoas se juntam. É diferente. É uma filosofia diferente do mercado financeiro que a gente está inserido. Então, que essa frase inspire vocês. E falando de inspiração, né? Eu queria de vocês um conselho. Qual conselho que vocês dariam para empresas como a BBTS que querem contratar, que querem encontrar talentos de uma forma mais inovadora?
e também para aquele jovem, né, que sonha em se destacar em ambientes de inovação como o Porto Digital. Que conselho que vocês dariam? Bem, eu vou começar pelo conselho pelos jovens, dada a experiência que eu tive nessas 48 horas minhas já, né? Dê sempre o melhor. Assim, não vão ser só, provavelmente, os ganhadores que vão ter oportunidade no mercado ali. Os nossos mentores estavam olhando para todo mundo. Eu estava olhando todo mundo que estava lá. Então, se a pessoa deu o melhor dela naquele momento, com certeza, eles vão ser notados. Isso a experiência do Hackathon do ano passado também trouxe, né? As meninas estavam me falando que elas não estavam na expectativa e hoje estão lá trabalhando porque elas foram um talento que foram identificados dentro de um conceito. Então, assim, dê sempre o seu melhor. Você vai ser notado se você estiver dando o seu melhor. Perfeito. Seja ele técnico, seja ele comportamental, porque a gente está olhando isso também. Eu acho que um outro aspecto, tá, também, Felipe, que vai muito ao encontro do que a Verinha acabou de trazer, é a resiliência. Sabe assim, como ontem mesmo a gente identificou, né, colegas que já tinham participado de vários hackathons, e ele demonstrou isso pra gente. Tem a resiliência que muitas vezes ele só participou de um, foi ganhando aprendizado, foi ganhando bagagem e não desistiu. Eu acho que assim, a resiliência, ainda mais nessa nossa jornada que a gente tem, e a gente fala muito isso, assim, a direção ela é mais importante que a velocidade. Se você tá na direção certa, meu amigo, uma hora vai dar certo. Agora, mantém resiliência, porque a sua hora vai chegar. O Hackathon BBTS mostrou que inovar na forma de contratar também é acreditar nas pessoas, acreditar na criatividade, na colaboração, no coletivo e no potencial de quem está ainda começando, como a gente viu isso nesses últimos 2 dias, né? Quando empresas abrem espaço para esse tipo de experiência, elas não só descobrem talentos, como vocês fizeram, elas também constroem o futuro junto com essas pessoas. Que esse episódio inspire mais organizações, inspire mais empresas, né, que estão nos escutando agora, a transformar esses processos em experiências, em práticas e que mais jovens se enxerguem nesses desafios e tenham a chance de mostrar quem realmente são, que é o que você falou agora, que a Caveirinha falou, você deem o melhor. Com isso a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer quem nos ouviu, quem nos viu até agora. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Verinha. Até o próximo episódio, quem sabe até o próximo Hackathon. Opa! Isso aí. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais.